O que vem acontecendo com Portugal, que agora vê uma economia desacelerando, o custo de vida altíssimo, colocando muitos portugueses à margem, não permitindo mais que eles consigam sequer pagar pelos aluguéis, e o que o governo socialista tem feito para tentar acabar ou melhorar essa situação? Mais do mesmo? Mais intervencionismo, que é justamente a origem do problema? Essa é sempre a solução que esses governos colocam. É bem provável que a situação se complique ainda mais, dadas as medidas que vêm sendo anunciadas. É isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Eu venho falando em outros que a situação da zona do euro ela é complicada. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma relação íntima com a Espanha, onde minha família nasceu lá. Eu morei já há alguns anos da minha vida. Em 2025 voltarei para finalizar o meu mestrado com Jesus Huerta de Soto de escola austríaca em Madrid. Pois bem, além disso, eu escrevo para alguns jornais da Espanha, o Libertad Digital, de tempos em tempos, e dou algumas aulas de pós-graduação em uma universidade de Madrid. Dito isso, eu tenho alguma opinião formada na parte espanhola. E claro, acabo por conhecer alguma coisa de Portugal de forma direta e indireta. Mas mergulhei mais os números por conta de uma conversa que eu tive com uma amiga minha que mora lá há muitos anos e essa sim mostrou a sua real preocupação. Então vamos entender o que verdadeiramente está acontecendo com o país lindo que é formado por sol, praia e que isenções fiscais nos últimos anos atraíram investidores, turistas e expatriados dos mais variados países do mundo. Agora enfrenta uma economia desacelerando com juros altos e leva ao fim das isenções e também um salto nos custos de vida por lá. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, se levarmos em consideração aqui uma matéria que a UOL fez em outubro de 2021, ela colocou o país de falido a exemplo na Europa. Será mesmo que ela era um exemplo? Ou eram mais políticas intervencionistas que no curto prazo geram sempre um boom econômico, dado todo o ciclo econômico que eu amplamente falo aqui nos meus vídeos, e que no curto prazo parece que a solução chegou e que a riqueza aumentou, quando no fundo, no médio e no longo prazo, as consequências desses intervencionismos sempre chegam. Ou seja, o garçom sempre chega com a conta e quanto mais ele demora para chegar, maior o custo dessas intervenções. Pois bem, nessa mesma matéria da UOL, ele fala sobre o milagre português, que após a crise econômica global de 2008, iniciada lá no mercado dos Estados Unidos, Portugal mergulhou numa grave depressão, em que em 2011, à beira da falência, o governo português solicitou um pacote de resgate no valor de 78 bilhões de euros à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional. Esse desembolso foi autorizado sob a condição de que o país implementasse medidas de austeridade, ou seja, diminuição dos gastos e cuidar das contas públicas. Sempre o mesmo resultado. Os países dizem que vão procurar austeridade, podem fazer no começo ali que receberam esse dinheiro e logo depois voltam a praticar as suas irresponsabilidades, ainda mais quando esses países são governados pela esquerda. Olha o caso da Argentina, que recebeu tantas ajudas do FMI nas últimas décadas, e olhe também o caso de Portugal, que no começo sim foi pelo caminho da austeridade e depois, voltando aqui no breve histórico, em 2015, quando o socialista António Costa, pactando entre socialistas e o Partido Comunista Português, ele assumiu como primeiro-ministro e Portugal voltou ao caminho dos gastos públicos. Em 2022, António Costa, o mesmo socialista, venceu as eleições por maioria absoluta e em 7 de novembro de 2023, ou seja, um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, ele pediu demissão do cargo por escândalos de corrupção. Dentro desse mesmo escândalo, 5 ministros de Antônio Costa acabaram presos, incluindo o chefe de gabinete, o consultor empresarial, que era conhecido como o melhor amigo de Antônio Costa, e o prefeito de uma cidade do interior. Além disso, o ministro de Infraestruturas, João Galamba, também suspeito por irregularidades em contratos de exploração de lítio, acabou sendo detido. Vamos lembrar que o contrato de exploração de lítio é uma matéria-prima usada para a fabricação de baterias de carros elétricos, tão na moda ultimamente.
Seguindo aqui essa mesma matéria que eu mencionei da UOL, que costuma ser extremamente superficial, e até por isso eu trouxe ela aqui na capa, quando ele fala do milagre em 2021 e tão pouco tempo depois Portugal se encontra à beira de uma crise importante, essa mesma matéria coloca os seguintes dizeres aqui, que o governo de Antônio Costa, com seu aclamado ministro da Fazenda, começou a reverter as medidas de austeridade, mas sem descuidar da responsabilidade fiscal. Será mesmo? Eles passaram a gastar um pouco mais em termos de salário e isso teve um efeito multiplicador na economia. Claro, é o que eu sempre falo, políticas keynesianas. O governo injeta dinheiro na economia, o governo estimula o fiscal, gasta mais através do endividamento público, isso no curto prazo vai gerar um boom econômico. As consequências chegam no médio e no longo prazo. Agora as consequências chegaram porque eles passaram, assim como o mundo inteiro, por um processo de inflação alta em que tivemos que subir os juros, dadas intervenções nas últimas décadas, especialmente depois da quebra de 2008 e acelerada durante a pandemia, onde os trilhões de dólares e euros foram injetados numa economia e isso é uma medida amplamente inflacionária. Pois bem, voltemos aqui. As despesas aumentaram, mas não demasiadamente, e isso teve um impacto positivo no PIB e na arrecadação. É o que eu sempre falo, o governo intervém, o governo injeta dinheiro na economia, se endivida no curto prazo, isso tem um efeito, obviamente, no PIB no curto prazo e também na arrecadação governamental. Não poderia ser diferente. Portanto, continua aqui, o modelo de Antônio Costa baseava-se no incentivo ao consumo mais gastos públicos estruturais, ou seja, investimentos públicos em educação e infraestrutura. Não se pode pensar em revolução ou ruptura, ressalva. Os indicadores econômicos de 2014, antes do governo Costa, já davam sinais de retomada. Ou seja, em 2011, eles receberam ajuda de 78 bilhões de euros, passaram por um programa de responsabilidade, austeridade fiscal, a economia começa a dar sinal de melhora, até que entra o governo socialista e volta a gastar mais. Isso estimula a economia no curto prazo. Passado alguns anos, estamos aqui à beira de um processo de declínio, desaceleração econômica. Portanto, em 2017, a recuperação foi perceptível. Naquele ano, o PIB português cresceu 2,7%, a taxa mais elevada do país desde o início do novo milênio, enquanto a taxa de desemprego caía a níveis pré-crise. Ou seja, em 2015, Antônio Costa, o governo socialista começou a injetar dinheiro na economia, começou a estimular o PIB através do endividamento público e nos anos seguintes o PIB cresceu, como sempre a gente fala aqui dos ciclos econômicos. Inclusive, toda segunda-feira tem um vídeo novo aos membros da minha comunidade, que está disponível no QR Code aqui em cima e também no link do descritivo do vídeo. Eu venho fazendo vídeos exclusivos para a comunidade já há algum tempo, além de encontros presenciais que a gente fez na semana passada, a cada 3 meses, fazemos relacionamento entre as partes, ficamos tomando ali um chopp das 6 da tarde à meia-noite, fazendo relacionamento entre diferentes membros da comunidade, que hoje já contam com quase 200 pessoas, além de encontros mensais ao vivo e personalidades grandes da política, da economia brasileira, que vão falar para membros a cada mês. E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz há pouco tempo um vídeo exclusivo para a comunidade falando como funcionam os ciclos econômicos. E lá eu expliquei amplamente e detalhado, sob o ponto de vista da ciência econômica, como ele realmente se reflete um ciclo de intervenção econômica que leva a uma expansão e um boom econômico, até que chega a desaceleração e a contração da economia como um todo. Pois bem, aqui em 2017 o PIB cresceu 2,7%, como eu falei, e o desemprego caiu. Assim, Portugal passou a ser conhecido como Ronaldo das Finanças. Não apenas Portugal, mas Mário Centeno, ou seja, o ministro da Fazenda de Antônio Costa. Parece muito um país conhecido como Brasil, em que infelizmente vivemos a mesma política novamente. Voltando aqui, o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo sobre Portugal foi a conversa com uma grande amiga minha de longa data, que trabalhou comigo no mercado financeiro e hoje trabalha num grande banco de investimento lá em Lisboa. Ela, além de ser uma grande amiga minha, ela também é minha madrinha de casamento e mora lá já, não sei, 6, 7, 8 anos em Portugal. E ela me chamou aqui para falar
se eu conhecia, para fazer uma pergunta, se eu conhecia, como aparece aqui na tela. Conheces alguém na Suíça de Private Banking, por exemplo? E eu disse que sim e acabei passando o contato dessa pessoa que mora na Suíça para que ela o procurasse e pudesse procurar alguma coisa. Mas aquilo me chamou a atenção. Falei, ora, mas por que? Se você sempre me falou que a qualidade de vida em Portugal está tão boa, por que é que você quer sair de Portugal? E eu mostro a conversa aqui novamente. Ela falou, relação custo de vida, salários aqui descolou completamente. E aqui na parte de baixo ela ainda fala, para você ter uma ideia, os aluguéis imóveis, eles aumentaram cerca de 200% em coisa de 7 anos. Aqui os portugueses vazam com força. E aí me perguntou sobre o que a pessoa faz, que eu indiquei, etc. Mas isso me chamou a atenção e eu acabei pedindo mais dados para ela e eu mergulhei numa pesquisa para poder produzir esse vídeo aqui, afinal de contas, o que está acontecendo com Portugal. E aí, vamos trabalhar um pouquinho esses dados. Pois bem, segundo dados da balança comercial, ou seja, a diferença entre o que o país exporta e o que o país importa, em outubro de 2023 eles tiveram um déficit de 2,9 bilhões de euros, ou seja, eles exportaram 2,9 bilhões a menos do que eles importaram, portanto, um déficit na balança comercial. E um sinal complicado, as importações caíram 2% e as exportações caíram 3,1%. Olhando o gráfico aqui, eu coloquei a linha amarela no zero para mostrar que ali desde o final da década de 80, praticamente no final da década de 80, começo da de 90, Portugal apresenta um déficit estrutural na balança comercial. E isso, obviamente, é extremamente preocupante. Voltando aqui a alguns outros dados falando de inflação e dívida. A inflação de Portugal caiu bastante. Claro, temos o efeito da alta taxa de juros no mundo como um todo, a queda das commodities, o começo da retirada do dinheiro injetado por parte dos bancos centrais, mais especificamente aqui o Banco Central Europeu, retirando uma parte dos trilhões de dólares injetados nos últimos anos, e isso acabou por produzir uma queda da inflação, depois de, obviamente, uma normalização da vida pós-pandemia, quando os governos optaram por quebrar as cadeias produtivas e também as cadeias de logísticas, fazendo com que a oferta dos produtos ou serviços se reduzissem drasticamente, enquanto injetaram dinheiro na mão da população, portanto um maior poder de demanda com uma menor oferta de produtos ou serviços, os preços explodiram. Se nós olharmos aqui no gráfico da direita, essa é a inflação de Portugal. Atingiu ali em 2021 pouco mais de 10% e agora está em 1,5%. Inclusive, ela está dentro da meta estabelecida pelo Banco Central Europeu, na última leitura anualizada do último mês no país em questão. Quando a gente fala da dívida PIB, ela está em 112%, ou seja, um país que chegou a atingir 135% da dívida ali em 2022, vem caindo um pouco, mas é um país também, assim como todos os outros europeus, extremamente endividado, 112% de dívida em relação ao seu PIB. O Brasil, que vem infelizmente acelerando a dívida novamente frente ao PIB, está na casa dos 76%. Claro, lá eles têm o amparo do Banco Central Europeu, que tem uma demanda no mundo e a demanda do Banco Central Europeu por euros muito maior do que aqui no Brasil e, portanto, eles até o momento conseguem ter uma dívida frente ao PIB maior porque você tem o amparo do Banco Central. Aqui isso já seria acelerado o processo inflacionário, mas segundo estimativas do próprio FMI, o Brasil sim passará a ter uma dívida muito próxima a 100% do PIB ali próximo a 2030, se continuarmos com o descalabro fiscal. Pois bem, feito esse parênteses, voltamos aqui também a mais um dado interessante. Veja que no ano de 2011, 12, 13, até ali mais ou menos 2019, há um dado em que mostra que as exportações vieram crescendo com a transformação da indústria portuguesa nos últimos 20 anos, porque, obviamente, eles estavam concorrendo com os produtos chineses. Quando ali a partir dos anos 2000, a China começou a inundar o mundo com seus produtos e, portanto, Portugal conseguiu buscar a melhoria da qualidade nos produtos que eles exportam. E aí você viu, a gente viu a exportação de Portugal crescendo com um aumento da taxa de poupança, uma vez que o consumo interno estava caindo por conta da crise. E aí o que a gente viu foi uma
um importante crescimento nesses anos que se seguiram aquela ajuda de 78 bilhões, em que Portugal passou a ter um superávit em conta corrente em alguns anos aqui, como a gente consegue ver, mas depois da pandemia, do início da pandemia, já voltou a ter déficit novamente. Teve poucos meses ali, ou poucos anos, perdão, que eles tiveram de superávit e já voltaram à situação aqui de déficit. Vamos lembrar também que o turismo sempre foi uma parte importante do PIB de Portugal, representando mais ou menos, antes da pandemia, 15% do PIB. E que o turismo em geral, gerava 10% dos empregos por lá. E aí que a gente começa a entrar na situação aqui com esses dados, inclusive de turismo. Depois dessa crise, o governo colocou em 2012 o chamado Golden Visa. Ou seja, o Golden Visa permitia que estrangeiros, comprando um imóvel de 500 mil euros, conseguisse um visto de residência. E aí isso foi instituído em 2012, mantido pelo socialista Antônio Costa quando ele foi eleito em 2015, e o que a gente viu é que esse Golden Visa, segundo a LSR Capital Partners, a gente vê que, graças a essa medida, foram injetados 7,2 bilhões de euros, ou seja, mais ou menos 3% do PIB de Portugal, graças a essa medida de Golden Visa, atraindo pessoas de outros países. Mas agora esse programa será encerrado em 2024. Portanto, a gente consegue ver aqui, instituído em 2012, reconhecido pela OCDE. O programa levantou 7,2 bilhões para a economia de Portugal, que representa 3% do PIB mais ou menos. Mais de 12.500 vistos foram emitidos. Atualmente, as 5 nacionalidades que mais aplicam para o programa, olha que interessante, a China em primeiro e Brasil em segundo. A gente viu realmente uma onda de brasileiro indo para lá. Mas se foi realmente um sucesso, por que eles estão encerrando agora em 2024? Por conta, basicamente, do aumento do preço de moradia, que a gente vai entender se realmente essa medida tem a ver ou se são medidas intervencionistas que estão levando a disfunções no mercado e que o caminho dessa cura é mais das intervenções que eles praticaram ao longo do tempo. Pois bem, segundo o INE, Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal, em 2020, os imóveis cresceram 8,4%, especialmente em Lisboa e Porto, a segunda maior cidade. Desde 2015, essa alta foi de 137%. O preço dos imóveis subiu 137% desde 2015. E olha só outros dados interessantes de Portugal, segundo o mesmo Instituto Nacional de Estatística. 50% dos trabalhadores ganham menos de 1.000 euros por mês. Os preços dos aluguéis subiram 65% desde 2015. Aluguéis subiram 65% desde 2015, preços dos imóveis 137%, quando menos de 50% da população quanto mais de 50% dos trabalhadores ganham menos de 1.000 euros por mês. E aí, obviamente, o que a gente vê é que isso acaba por complicar o meio de vida dos portugueses, que dificilmente conseguem pagar o aluguel ou comprar um apartamento, e isso acaba levando a deterioração da qualidade de vida e, obviamente, insatisfação popular e pessoas na rua protestando contra o governo. Mas, obviamente, governos intervencionistas e populistas jamais vão no cerne da questão. Eles sempre tratam o problema de forma errada e essa forma errada acaba por estimular, no médio e no longo prazo, mais do mesmo problema. Portanto, o que eles fizeram inicialmente? Reformulação desse Golden Visa. E eles queriam que as compras dos imóveis passassem a ser apenas, ou tivessem um estímulo na Ilha da Madeira e em Açores, que desde o começo de 2022 o Golden Visa passou a valer para essa região e excluiu Lisboa e Porto, porque os preços dos imóveis já estavam subindo. O programa atraiu milhares de compradores estrangeiros de casas ao oferecer uma taxa fixa de imposto de 20% sobre a renda ou uma taxa de imposto de 10% sobre as pensões durante
10 anos. O programa também será encerrado em 2024, ou seja, além do Golden Visa para dar um visto de residência, eles também fizeram incentivos fiscais em que pagavam impostos de 20% sobre a renda ou uma taxa de imposto de 10% sobre as pensões durante 10 anos, para atrair pessoas. Lembremos que eles estavam numa profunda crise à beira da falência em 2011 e queriam estimular a economia. Tinham que fazer as responsabilidades fiscais como fizeram nos primeiros anos, até que entrou o socialista Antônio Costas e começou a deteriorar as contas públicas novamente. O problema não está em atrair mais estrangeiros, que leva capital, que leva a turismo, que leva a abertura de novos negócios para atender essa demanda de novas pessoas, mas aqui a gente vai chegar nesse problema. Será mesmo que Portugal agora, segundo o Instituto Nacional de Estatística, começa a apresentar uma desaceleração nos preços das habitações em função da desaceleração econômica? Segundo algumas matérias que eu peguei aqui no Instituto Nacional de Estatística, sim, desaceleração dos preços da habitação em 17 dos 24 municípios mais populosos. Lisboa apresentou pela primeira vez, o primeiro trimestre de 2020, um crescimento homólogo dos preços da habitação superior ao do país. Então você vê que ainda oscila, em algumas regiões está caindo o preço, mas muito ainda acima do que era praticado pré-pandemia. E aí, nesse gráfico aqui é interessante que a gente vê a taxa de variação de cada um dos trimestres das vendas por metro quadrado das residências familiares. A linha do meio, a roxa escura, ela é a média do primeiro e do segundo trimestre. Então sim, inicialmente teve uma queda e agora começa a ter um repique novamente. Portanto, a busca por imóveis, apesar de ter caído do pico que estava lá em 2022, ainda corrigindo dos efeitos intervencionistas da pandemia, agora a gente vê que parece que começa a acelerar novamente a demanda, o que leva a uma preocupação maior pela alta dos preços, inclusive como eu mostrei na conversa que a minha amiga que mora lá em Lisboa falou, que eu coloquei aqui. Pois bem, se nós fizermos uma comparação de Portugal com os principais países da zona do euro, a gente vê uma matéria que saiu na Bloomberg Line aqui, como Portugal se tornou símbolo da crise de moradia cara que avança na Europa. Com alta de quase 30% em 5 anos, imóvel residencial em Lisboa custa mais do que em Madrid, Milão e Berlim, e evidencia como a limitação de oferta às vezes pesa mais do que o juro. É aqui que eu vou chegar no cerne da questão. Os socialistas jamais vão assumir que é problema de oferta, eles vão atacar a demanda. E vamos entender como isso é um potencial acelerador para uma bomba de piora no médio ou no longo prazo. Pois bem, o custo da residência média do metro quadrado, segundo o portal Idealista, que é um dos maiores da Europa de busca de imóveis, está em 5.426 euros por metro quadrado em Portugal. O segundo maior aumento da Europa depois de Atenas, na Grécia. Está mais caro aqui, Milão, Madrid e Berlim. Mas ainda está metade de Paris e Zurique, na Suíça. E tem mais atrativos do que esses países pelo clima muito mais ameno, sol e praia de Portugal, com uma boa gastronomia e um custo de vida muito inferior ainda a Zurique e Paris. Ou seja, você continua tendo atrativos, por mais que os preços dos imóveis tenham subido, continuam mais barato do que cidades dos países nórdicos ou até mesmo do que Paris. E aí você continua tendo uma demanda e isso é mais potencial alta dos preços. E aí que vai entrar o governo socialista novamente. Continuando aqui, a gente vê nesse gráfico um pouco do compilado do que eu falei. Em 2022, o número de casas disponíveis em Portugal atingiu o menor nível em 15 anos, segundo a Confidencial Imobiliário, que coleta dados sobre o mercado imobiliário. A habitação social representa apenas 2% do estoque total, um dos mais baixos da União Europeia. Repare aqui na matéria que eu tenho falado que as casas disponíveis, ou seja, a oferta, está no menor nível em 15 anos. Com todo o estímulo que eu falei de intervenções ao longo das últimas décadas para estimular a demanda, é natural que o preço subiria. E a gente vê aqui, como eu falei, Atenas, que é a mais cara, logo depois Lisboa, depois Estocolmo, na Suécia, Madrid, Milão, Zurique, Viena, na Áustria, Londres, Berlim, Paris. E a gente vê mais pessoas que se dizem trabalhadores, que trabalham, que têm emprego, e que estão morando na rua em Portugal porque não conseguem mais pagar pelos seus aluguéis. E o que o governo socialista fala? Abre aspas. Vamos
encerrar o programa de atração de estrangeiros e aumentar as moradias acessíveis. Ou seja, vamos deixar de atrair o capital de fora, vamos deixar de atrair turistas, vamos deixar de atrair moradores que deixam dinheiro e renda aqui e criar mais moradias acessíveis, endividando o Estado. Isso é, obviamente, uma bomba inflacionária mais lá na frente através do endividamento. O Banco Central Europeu vai ter que continuar intervindo. Caso contrário, Portugal passará por um problema maior de recessão e quem paga pior essa conta é sempre os mais pobres, aquele que eles dizem trabalhar agora nesse momento ao oferecer moradias acessíveis nesse momento. Não é ser contra as moradias acessíveis, mas sim as políticas como são feitas essas moradias, que sempre acabam por deteriorar o poder de vida justamente dessas pessoas mais pobres. Te dão uma moradia e aí os preços dos ativos, produtos, serviços sobem por conta do endividamento público e eles acabam pagando mais. Esses que agora abocanharam a casa, o governo, quando ele te dá 5, ele toma 10 sem você perceber. Portanto, é mais de política intervencionista através do endividamento que sempre acaba dando errado, que é justamente o que eu falo aqui. Peguei algumas matérias que mostram: Portugal vai encerrar programa de incentivos fiscais para estrangeiros. Fim do Golden Visa Portugal em 2023. Quais modalidades deixam de existir? E peguei algumas opiniões de pessoas que trabalham no setor imobiliário em Portugal e coloquei aqui. Do lado esquerdo, eles falam, abre aspas, isso comprimirá os investimentos e resultará em uma situação habitacional pior do que a que já temos, disse Claudio Candiotti, diretor da holding familiar Crest Real Estate Investments, sediada em Bruxelas, que investe em hotéis, parques de varejo, armazéns e novos projetos residenciais em Portugal há mais de uma década. Acabei de receber mais de 30 mensagens de pessoas de todo mundo que estão reconsiderando a mudança para Portugal, disse ele na manhã da entrevista. Claro, obviamente, que a gente vê aqui associações sem o menor conhecimento e embasamento técnico-econômico, como, por exemplo, uma instituição que chama Morar em Lisboa ou Habitar, denunciam que aluguéis estão mais altos do que o salário em Lisboa, Porto ou Algarve e pedem mais moradias públicas. O que eu quero dizer com isso? Sim, o que eles atestam é verdade. Os aluguéis estão mais altos, subiram muito. Mas por que o salário não sobe? Por que a produtividade em Portugal não sobe? E a produtividade em Portugal não sobe justamente porque é um país carregado de burocracia, onde as leis trabalhistas dificultam a contratação e mandar embora. Ainda mais que essa minha amiga me falou que, apesar de ser um pouco mais flexível do que o Brasil, lá eles permitem o tal chamado contrato a termo, que é como se fosse uma espécie de contrato voluntário, segundo ela me disse, em que você tem um tempo em que você poderia usar como teste e mandá-los embora. E esse teste seria maior do que aqui no Brasil. Ela não soube me falar mais em detalhes. Mas, de qualquer maneira, é um país extremamente burocrático, como eu vou mostrar aqui, principalmente ao falar de licenças de construção, que é um problema que dificulta a oferta dos imóveis. Ou seja, um país sindicalizado em que muitas pessoas dependentes do Estado, com um governo socialista que lá atrás, em 2015, tinha feito... se juntou ao Partido Comunista para conseguir ser eleito e, obviamente, isso levou a políticas populistas de endividamento que levam a uma deterioração da economia no médio ou no longo prazo. E o problema aqui é que esses intervencionistas sempre tentam controlar as besteiras econômicas que eles fazem pelo lado da oferta. Quem não lembra aqui no Brasil, por exemplo, ou o governo da Argentina, até agora, antes do Milei ganhar, em que eles buscavam controle de preço, congelamento de preço, congelamento do câmbio, uma vez que a demanda é alta, porque o governo fez tanta intervenção, tanto controle de preços, que leva à escassez do produto. Quando você leva a escassez do produto, ele some do mercado e o preço sobe. E o que eles tentam fazer? Matar a demanda, para que a demanda simplesmente caia e o preço volte para patamares razoáveis. Eles não olham que o aumento da demanda vem justamente pelas intervenções que eles fazem nos últimos anos, e essas intervenções levam à escassez do produto ou serviço, que acaba estimulando um preço muito mais alto. E é justamente isso que eu coloco aqui. Segundo esse jornal, Expresso 50, as licenças de construção em Portugal estão em queda mais acentuada agora nos trimestres desse ano. E segundo esse gráfico que a gente coloca aqui embaixo, que também veio do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, a gente vê
que teve uma queda de quase 11% no número de edifícios, de mais de 10% de reabilitação, de construções novas caindo 11% para habitação familiar, ou seja, estruturalmente há uma queda nas licenças de novas construções em Portugal e isso leva a uma diminuição da oferta. Inclusive, um gestor, como mostra aqui nessa última linha da Vanguard, em que eles falam: não temos nada para vender depois de termos entregado 500 moradias em 2 meses por conta da burocracia. Quase metade dos compradores eram estrangeiros, ou seja, nos últimos 2 meses eles entregaram o que haviam construído 500 moradias e que agora, por conta da burocracia em conseguir novas licenças de construção, eles não conseguem construir mais. E aí você tem um problema de oferta, estimulado pela demanda, obviamente os preços vão subir. E como os socialistas querem intervenção para corrigir esse problema no curto prazo, problema este que eles causaram com as suas intervenções, eles tentam matar a demanda. Não existe país no mundo com aumento de produtividade, com crescimento sólido e sustentável no longo prazo, que feche o mercado para investimentos, que feche o mercado para novas pessoas entrando para gerar renda naquele país. E é justamente o que os socialistas ou as ideias mais à esquerda da economia justamente pregam. E aqui eu falo socialista porque o Antônio Costa é declarado socialista do Partido Socialista Português. Portanto, eles pregam por mais intervenções para buscar soluções no curto prazo que aceleram os problemas no médio ou no longo prazo. Veja aqui mais uma matéria em que Portugal tenta conter a crise de moradia com restrições à estadia de curto prazo, como muitas cidades na Europa vêm fazendo também. Mais de 1/3 das moradias com aluguéis de curto prazo podem ser removidas, segundo essa matéria da Bloomberg Linha. Os socialistas sempre precisam de um culpado. Nunca são eles os culpados, nunca são as ações econômicas que eles pregam a culpada por esses problemas. Eles sempre terceirizam a responsabilidade. E agora eles elegeram como culpado os aluguéis de curto prazo. E aí eles querem restringir a demanda novamente, restringir as licenças de quem tem permissão para alugar curto prazo a sua residência. Os inquilinos, ou melhor, os detentores dos imóveis precisam apresentar evidências aos governos para conseguir alugar de curto prazo. E um grande problema é que muitos estrangeiros são donos de imóveis em Portugal. E como o governo Portugal exige que para você comprovar que o imóvel tem sido utilizado para conseguir essa licença, você precisa de um documento de identidade português válido. Se você não tem, você não consegue comprovar. Se você não consegue comprovar, eles vão tirar a tua licença. O Estado, mais uma vez, que abriu as portas para o estrangeiro, agora simplesmente fecha e o expulsa. E isso, obviamente, leva problemas de intervenções econômicas no médio ou no longo prazo. Um outro problema de Portugal está entre os países que mais têm imposto alto na zona do euro. Vemos aqui Portugal com 53%, ou seja, está entre os mais altos. O primeiro está a Dinamarca com quase 56% e Portugal está logo ali na sequência entre os principais países que mais pagam imposto, só que eles têm uma taxa de salário, eles têm um nível de salário muito mais baixo, porque a produtividade é muito mais baixa, porque a burocracia é muito mais alta em Portugal do que nos países nórdicos, a liberdade econômica é muito menor em Portugal do que nos países nórdicos, portanto a estrutura da economia é completamente diferente. E aí eles vão enfrentar esse problema adiante. O problema que eles estão com a corrupção, grande parte do Partido Socialista envolvido nessa corrupção, e que, segundo a OCDE, o investimento estrangeiro em Portugal cresceu muito na última década e equivale hoje a 71% do PIB. 71% do PIB. Ou seja, sem esse investimento que representa 71% do PIB, o baixo nível de investimento do país seria ainda menor. E eles estão fechando as portas para o estrangeiro, que vai com dinheiro e que acaba levando uma série de outras consequências positivas por levar dinheiro, investimento, que acaba atraindo mais turismo, mais renda. E eles estão fechando a porta para algo que é extremamente importante em números
do PIB para ele, segundo a própria OCDE. E a prioridade do país agora será tentar restaurar a confiança do público, obviamente perdida no Partido Socialista, que não é nenhuma novidade, já que a crise do governo atual se sobrepõe a escândalos empresariais, como os pagamentos polêmicos na estatal aérea TAP, que pode vir a ser privatizada de novo, e uma investigação de corrupção na subsidiária local de multinacional de telecomunicações, Altice. Ou seja, lembra que o Antônio Costa renunciou em novembro do ano passado por escândalos de corrupção, que foram presos 5 ministros e outros secretários do próprio governo dele? Pois bem, ninguém mais acredita no governo socialista, que vem trazendo consequências importantes. Além do mais, surgiu um novo partido que vem crescendo desde 2021 e 2022 em voto, que chama Chega. Eles têm uma margem de crescimento significativa, como mostra essa matéria aqui, e é um partido que pode chegar aos 15%, 20%. O líder dele é André Ventura, que é conhecido na mídia local, obviamente, e do mundo como extrema-direita radical, porque ele tem um discurso contra os imigrantes, mas ele se diz mais a favor do livre mercado, e ele foi aquele que convocou uma manifestação contra Lula, falando que o lugar de ladrão é na cadeia e que o Lula representa o pior que há na política. E esse partido vem crescendo em Portugal, assim como em outros países. A Holanda elegendo a direita, Grécia elegendo a direita, a Espanha com o crescimento da direita, uma vez que todo mundo começa a ver que as políticas da esquerda são realmente uma deterioração da economia. E para piorar, essa mesma minha amiga me mandou uma matéria que foi aprovada nos últimos dias lá em Portugal, em que os alunos das escolas podem escolher nome, gênero e o banheiro que vão usar. E isso chega ao presidente Marcelo, mas isso já foi aprovado. Segundo vocês podem ver aqui, isso mostra que é um diploma sobre autodeterminação da identidade de expressão de gênero. O aluno poderá escolher o nome pelo qual quer ser tratado na escola, gênero, casa de banho, ou seja, banheiro, o balneário e a roupa que quer usar. Há muitos pais contra. Foram criadas 3 petições com um total de 60 mil assinaturas. O que eu quero dizer aqui não é entrar na pauta de costumes, porque o meu tema aqui é econômico, mas sim dizer que se muitos investidores ou muitos expatriados buscam Portugal e precisam colocar seus filhos nas escolas, e essa passa a ser uma pauta obrigatória nas escolas, é bem provável que tenha mais fuga de investimentos, mais fuga de pessoas buscando países mais amigáveis, de braços mais abertos, para receber as suas famílias e os seus investimentos.